Vamos à palavra. Nós estamos numa série de mensagens que é uma pergunta: o que nos move? O amor ou o interesse? O que nos move? O amor ou o interesse? O que é que me move? E quando eu digo o que é que me move o que é que me faz vir à igreja? O que é que me faz servir? O que é que me faz ofertar, dizimar, falar de Jesus, orar, ler a Bíblia? O que é que me move? O que é que me move? Essa é uma pergunta, porque o que me motiva, e a ideia do me mover é o que me motiva, o que me faz servir a Deus, o que me faz vir a um culto. É apenas uma frequência religiosa? Ou é amor por Jesus? Mas eu percebo que algumas pessoas também, além do amor, têm interesse. Existe um interesse por Deus. Não é amor por Ele, é interesse. E a gente vem falando sobre algumas pessoas, e domingo passado nós falamos sobre o fariseu que convidou Jesus para um jantar em sua casa, e uma mulher que lavou seus pés com perfume, com bálsamo, lavou com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos e massageou com um perfume, com um bálsamo os seus pés. E nós falamos sobre o que movia o interesse daquele homem em convidar Jesus, o que movia aquela mulher a estar naquela reunião. E nós discutimos aqui se era amor ou interesse. Eu quero ler hoje com vocês um salmo escrito por um rei, Davi. O segundo nome mais falado na Bíblia. Depois de Jesus, o segundo nome mais citado nas Escrituras é o nome de Davi. Desde que ele aparece no livro de Ruth, onde mostra a genealogia dos seus avós, Obed, Jessé, e porque o livro de Ruth existe só para explicar a genealogia de Davi. E desde que ele aparece ali, até o livro de Apocalipse, o seu nome continua sendo citado. Porque Jesus é aquele que tem as chaves de Davi. Até no livro de Apocalipse ele é citado. Então, é o segundo nome mais citado. Dele vem a genealogia do Filho de Deus. A origem do trono eterno nos céus, sentado por Jesus, vem de Davi. Por isso que, para a gente poder pensar no que nos move, amor ou interesse, eu quero começar lendo um salmo, que é o Salmo de número 51. Salmo de número 51. Agora, nós não vamos ler o Salmo, todos os versículos, vamos ler alguns versículos salteados. São 19 versículos, mas eu quero ler alguns salteados. Vamos começar pelo 3. Diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado que está diante de mim. 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. 7. Purifica-me com hisopo, uma esponja, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. 10.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renove dentro de mim um espírito inabalável. 11. Não me tires da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. 15. Abre, Senhor, os meus lábios, para que a minha boca manifeste os teus louvores. Deixa eu primeiro fazer você entender uma coisa. Antes de nós chegarmos aqui nesse salmo, deixa eu fazer você entender uma coisa. Quando Deus fez o homem, lá no jardim do Éden, Deus fez o homem para ter relacionamento com Ele, para ter intimidade com Ele. Por isso que o texto diz que Deus vinha ao jardim. O propósito de Deus foi relacionamento, intimidade. Mas Ele queria ter relacionamento com alguém que pensasse. Ele queria ter relacionamento com alguém que tivesse vontade própria. Daí o livre-arbítrio. Ele queria ter relacionamento com alguém que pudesse escolher ter esse relacionamento com Ele. Porque Ele faz os anjos, a Bíblia diz isso lá em Hebreus, menor que a divindade. Ele faz os anjos. O homem faz menor do que os anjos. Quer dizer, uma escala, e nessa escala de poder. Porque quando Deus faz o homem dentro desse projeto de relacionamento, o que Deus quer, na verdade, é que o homem escolha obedecer, que o homem escolha ser governado por Deus. E quando Ele diz, você pode comer de tudo, inclusive da árvore da vida, era que, enquanto o homem estivesse comendo da árvore da vida, ele estava debaixo do governo de Deus, da vontade de Deus. Então Deus dá ao homem também a opção de ele comer da árvore da morte, que ele chama de árvore do bem e do mal. Por que do bem e do mal? Porque debaixo da árvore da vida, o homem está debaixo do bem. Não tem mal nessa história. Mas ele pode escolher o que é bom e o que é ruim para ele, quando ele faz a opção de não estar debaixo do governo de Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa, debaixo do governo de Deus você não tem escolha. É governo de Deus. Mas você pode escolher não ser governado por Ele. Agora, se você escolhe ser governado por Ele, é a vontade de Deus e não a sua. Então o homem escolheu comer da árvore do bem e do mal. O homem peca, erra. Ele escolhe escolher. Então Deus, no pecado do homem, faz uma promessa que daria ao homem uma segunda chance. Traria um Salvador. Perdoaria o homem através desse Salvador. Dentro dessa promessa, que nasceria da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, Deus então estabelece um projeto. Dentro desse projeto, Deus vai executar o projeto. Então Deus, lá na frente, procura um homem chamado Abrão, que o muda para Abraão, e faz a ele uma promessa, que ele seria pai de multidões, que nele as nações seriam abençoadas, porque ele daria origem a um povo, que deste povo viria o Salvador. Então não é sobre terra a promessa sobre Abraão, é sobre um povo, e sobre este povo a bênção sobre os povos. Deus, quando diz isso para Abraão, estabelece uma promessa sobre Abraão. Vem depois Isaac e Jacó. Jacó tem 12 filhos, um deles se chama José, é vendido como escravo, vai para o Egito, vem uma fome sobre a terra, José dá-se a conhecer os seus irmãos, manda chamar seu pai, vem com Jacó 70 pessoas aproximadamente, a família, e entra no Egito, se estabelece no Egito. José morre, eles não saem do Egito,
permanecem ali por 400 anos. Durante 400 anos, os descendentes de Jacó, descendentes de Isaac e de Abraão, Israel, 400 anos depois, já era uma multidão, que Números capítulo 11 vai dizer, que somente de homens que podiam puxar uma espada, preparados para a guerra, maiores de 21 anos, tinham 611 mil. Então, era uma nação de mais de 1 milhão de pessoas. Alguns calculam 2 milhões a 2 milhões e meio que saíram do Egito com Moisés. Porque quando esse povo fica subjugado como escravo, debaixo do controle de Faraó, Deus quer cumprir o propósito de uma nação que o adore e que dele seja revelado o Messias. Então Deus chama um homem chamado Moisés e pede para Moisés libertar o povo do Egito. Moisés vai lá, liberta o povo do Egito com a boa mão do Senhor e leva esse povo para o deserto. Mas é uma quantidade gigantesca que precisa ser administrada, gerida, precisa ser comandada. Então Moisés recebe de Deus os mandamentos e a direção. Mandamentos e direção. Moisés recebe de Deus os mandamentos e para isso Moisés administra o povo, governa o povo com base em uma teocracia. Não é democracia, nem monarquia. É uma teocracia. Ou seja, Deus fala com Moisés o que ele quer. Como que tem que fazer? Moisés, então, administrava passando isso para o povo, mas ele cria um sistema de governo, que são os líderes de Israel, os chefes de Israel. Porque Israel é formada por várias tribos, e cada tribo tem o seu príncipe, e cada príncipe tem um grupo de anciãos. Então existem os anciãos e os príncipes das tribos. E Moisés administra o povo, ouvindo de Deus, que passa para os anciãos, que passa para os príncipes, que passa para o povo. Moisés morre. Quem sucede Moisés? Josué. Josué se torna o administrador. Ele vai levar o povo a possuir a terra, mas ele administra da mesma forma que Moisés, uma teocracia, aonde Deus fala com Josué, Josué fala com os príncipes, que fala com os anciãos, que fala com o povo. Deus está no governo. Josué morre, e aí ninguém sucede Josué. Cada tribo passa a ter a sua própria administração. Os próprios anciãos passam a administrar as suas tribos. Cada tribo tem a sua própria liderança. Cada clã tem o seu próprio príncipe. De maneira que cada um começa a fazer o que quer, a idolatria entra dentro de Israel. Costumes pagãos começam a entrar dentro de Israel. E a lei é esquecida e desprezada. Os sacerdotes religiosos se corrompem. E o povo passa a ser invadido pelos povos vizinhos, porque Deus retira a sua proteção. Mas todas as vezes que os filisteus, amorreus, amalequitas, os povos vizinhos vinham sobre Israel e dominavam sobre eles e saqueavam tudo, Deus levantava entre os líderes das tribos que era às vezes um profeta, um guerreiro, um sacerdote, um líder tribal. Esse era chamado de juiz, e dá-se o período dos juízes. Ou seja, era sempre um que vinha das tribos, e ele liderava por 30 anos, 20 anos, 40 anos. Esse período leva também mais de 400 anos. Até que o último juiz da linhagem se chama Samuel. Samuel foi o último juiz. Ele era sacerdote, profeta, e era ele que liderava o povo diante das guerras. Quando tinha uma guerra, o juiz convocava os exércitos das tribos, e eles iam para a guerra, e o juiz liderava. Mas só que Samuel começa a ficar velho. Os filhos de Samuel não são exemplos. Os filhos de Samuel não seguem o pai. Daí,
o povo vai até Samuel e diz: tu já estás ficando velho, é necessário que você possa colocar para nós um rei, como tem as nações em volta de nós. E Samuel diz para eles: olha, eu não queria que vocês tivessem um rei, porque o Senhor é o vosso rei. Eles dizem assim: eu sei, mas nós queremos um rei igual a eles. E Samuel vai dizer: olha, um rei custa caro. Literalmente vocês vão dar para o rei uma vida de rei. Então um rei custa caro. Um rei tem que ter palácio, um rei tem que ter servos. A mesa do rei, para que os generais comam, vai ter que ser grande. Vocês vão ter que dar as vossas filhas como escravas. É isso que vocês querem? E o povo disse: sim, nós queremos um rei. Nós queremos ser liderado por um homem. E Samuel vai falar com Deus e Deus permite. E Deus diz assim: ok, eu vou autorizar que eles tenham um rei, porque é a mim que eles estão rejeitando, não a você, mas eu vou autorizar. Você vai escolher um rei. Só que vai ter uma guerra. Nesse período da escolha, os filisteus estão em volta, ameaçando Israel. Então ele precisava de um líder. E aí vem um jovem de mais ou menos seus 20 anos de idade e bate na porta. E esse jovem que bate na porta se chama Saul. Bate na porta do profeta Samuel. Ele está procurando as jumentas, porque o pai era criador de jumentas e se perderam, e ele não sabia mais aonde ir. Foi bater na casa do profeta, ver se o profeta, o vidente, dizia alguma coisa. E Deus disse para Samuel: quem vai bater aí na porta vai ser o homem que eu vou colocar para liderar Israel nessa peleja. Eles estão em reunião pensando para discutir sobre a guerra, quando Saul bate. E Samuel então escolhe Saul para liderar o povo. Saul não queria. Não é que ele não queria ser rei, ele não queria ir para a guerra, porque ele precisava liderar o povo. E 1 Samuel capítulo 10, versículo 9, diz que Deus muda o coração de Saul. Por quê? Porque Saul não queria. Saul não queria. Não é que ele não queria ser rei, ele não queria ir para a guerra, liderar o povo. Então Deus diz o texto que quando ele vai embora da casa de Samuel, Deus então muda o coração de Saul. O versículo 10 desse mesmo capítulo diz que quando ele desce, um dos sinais que Deus dá é que ele começa a profetizar com o povo. Barulho esquisito aqui. O que será isso, Tiago? Será que é o ar-condicionado? É uma das luminárias? Enfim. E aí, é uma das luminárias, parou. E aí Deus permite que Saul, movido por essa unção, vá guerrear. E nesta guerra ele vence. Bom, ele é apenas um jovem, mas mais ou menos uns 10 anos depois, o povo o aclama como rei. E Saul se torna rei de Israel, o primeiro rei de Israel. 20 anos ele passa reinando. Guerras, estabelece seus palácios, seus exércitos, seus servos. 20 anos ele passa reinando, quando chega mais uma guerra contra Amaleque. E 1 Samuel capítulo 15 vai mostrar esta guerra. Saul está com seus 45, 50 anos, ainda está bom para a guerra. Samuel já está com seus 70, 75. Então Samuel vai até Saul e diz para ele: olha, Deus pediu para que você fosse até Amaleque e destruísse tudo que tem lá, porque os amalequitas são ruins e perversos, e Deus quer eliminar todo mundo. Capítulo 15 de 1 Samuel, versículo de número 3, diz que Deus manda que ele não apenas destrua totalmente tudo que tiver,
não pode lhe poupar nada, absolutamente nada. Diz que ele teria que matar os homens, as mulheres, os meninos e até as crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos, nada poderia ficar naquele lugar, nada. Era uma extinção completa, para que a memória de Amaleque e a sua maldade e perversidade não existisse sobre a terra, para que nenhuma criança, depois de crescida, não desse origem a de novo a este povo que se tornasse perversos novamente. Deus estava por aqui com os amalequitas, de tanta maldade e de tanta perversidade. Então Deus determina que o seu povo, que a sua nação, vá até Amaleque, que é um povo nômade. Eles não tinham terra, viviam invadindo a terra dos outros. Que ele vá até Amaleque, até os amalequitas. Amaleque não é o nome, é o título. Era o líder dos amalequitas. Que ele fosse até o líder dos amalequitas, matasse os amalequitas, matasse o líder dos amalequitas, matasse tudinho lá. Samuel dá esta ordem para Saul. A Bíblia diz que Saul vai e vence. E vence, até porque Saul leva 200.000 homens para acabar com uma tribo. Então ele arrasa com todo mundo. Mas no capítulo 15, olha o que está escrito no verso de número 13. Antes disso, deixa eu te explicar por que está esse versículo aqui. Porque antes deles irem para a guerra, o profeta, o sacerdote, tinha que vir oferecer um sacrifício ao Senhor para abençoar o povo. Aí eles iam para a guerra. Quando eles voltavam, o sacerdote vinha novamente, oferecia um sacrifício para agradecer a Deus pela vitória deles. Então eles faziam um sacrifício na ida e faziam um sacrifício na volta. Ofertavam ao Senhor na ida e eles iam para a guerra. E depois, quando eles voltavam, ofertavam ao Senhor. Então eles voltaram. E aí Samuel vai lá para fazer uma oferta ao Senhor pela vitória de Saul sobre os amalequitas. E aí é o versículo de número 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, Saul disse para Samuel: ó Samuel, bendito sejas tu, homem do Senhor, porque eu executei as palavras do Senhor. Aí Samuel, versículo de número 14. Então disse Samuel: mas que barulho de ovelhas é esse que está chegando nos meus ouvidos? Eu estou ouvindo o mugido dos bois. Que bois são esses? E Saul responde, dizendo para ele no verso de número 20, dizendo que deu ouvidos à voz do Senhor, fez tudo conforme o Senhor havia dito. Só que, por que ele disse que fez tudo, enquanto que na verdade ele não fez? Porque para Saul, pequenos pecados não eram pecados. Para Saul, fazer a vontade de Deus poderia ser fazer a vontade mais ou menos. Para Saul, o que deveria servir a Deus era aquilo que interessava a ele, um Deus a seu serviço. Para Saul, o que importava não era obedecer tudo, era obedecer em parte. E mesmo obedecendo em parte, para Saul, ele estava fazendo a vontade de Deus. Porque ele diz no verso de número 20: eu ouvi e dei ouvidos à voz do Senhor. Porque para Saul, fazer mais ou menos era fazer a vontade de Deus. Só que para Deus não. Para Deus é tudo ou nada. Não existe para Deus
servi-lo mais ou menos. Por isso que no livro de Apocalipse está escrito: seja quente ou seja frio, porque se for meia boca, eu vomito da minha boca, eu boto para fora. Para Deus não existe servi-lo apenas em parte. Não existe tipo, eu sou um crente mais ou menos. Não existe isso para Deus. Quer ver uma coisa? Veja só. Tem muita gente que diz assim: ah, pastor, este ano é o ano do milagre. É, e por que não chega o meu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para você. Deus diz para Josué, essa história você conhece, diz assim: dê 7 voltas em volta de Jericó, que eu vou derrubar as muralhas. Na 7ª volta, você dá 6 voltas, dando uma volta. Na 7ª, você dá 7 voltas. E na última volta, você toca a trombeta. E aí eu derrubo os muros, o povo entra. Deus disse: vou derrubar os muros com 7 voltas. Quantas voltas eles tinham que dar? Se eles dessem 5, o muro caía. Deus, usando o profeta, diz para Naamã: vou lhe curar de lepra. São 7 mergulhos no Rio Jordão. 7 mergulhos no Jordão. Quantos mergulhos eram? A Bíblia diz que ele deu 6 mergulhos e continuava leproso. Aí ele mergulha, o 7º mergulho, quando ele levanta, ele está limpo. Agora, o rio tinha que ser o Jordão. Se fosse outro rio, e ele desse 7 mergulhos, resolvia? Eram quantos mergulhos? E se ele desse 5 mergulhos, curava? E por que você quer servir a Deus mais ou menos? Fazendo só em parte, se Deus só opera no todo. Quando Saul foi rejeitado por Deus, está lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Ele ia para uma outra guerra. Aí Samuel diz para ele assim: olha, eu vou lá para fazer o sacrifício para você ir para a guerra, mas me espere, porque eu estou me consagrando para ouvir a voz de Deus. Então me espere 7 dias. Quantos dias? 7. Me espere 7 dias. O texto vai dizer que no 7º dia, segundo o prazo que havia sido determinado por Samuel, Samuel não vindo, porque logo de manhã cedo já era o 7º dia, e Saul estava na agonia. Diz que o povo começou a se espalhar. Saul falou assim: se os soldados forem embora, eu perco. Ficou nervoso porque ele estava olhando os soldados. Os soldados estavam indo embora. Aí o versículo seguinte diz assim: disse Saul: tragam-me aqui o holocausto, que eu mesmo vou fazer o sacrifício. E ele faz o sacrifício no lugar do sacerdote. Ele faz errado. Quando ele está terminando de oferecer o holocausto, versículo seguinte, mal acabara de oferecer o holocausto, Samuel chega. Por que chega? Porque era o 7º dia, ele só não tinha dito a hora. Aí Samuel chega no 7º dia. Saul sai ao encontro para o saudar: meu sacerdote, meu profeta. E Samuel pergunta: o que foi que você fez? E ele responde: é que eu vi o povo indo embora, e eu vi os filisteus se aproximando, e vi que o Senhor não chegava, então eu decidi pecar. Eu decidi fazer o que não é para fazer. E Samuel vai dizer: Deus te rejeita hoje, porque você serve a Deus mais ou menos. Você não serve a Deus totalmente.
Você não serve a Deus integralmente. Você não serve a Deus na sua totalidade. Você serve a Deus nos seus interesses. Por isso que no capítulo 15, ele diz: mas eu ouvi a voz de Deus, e eu fiz como Deus disse. Samuel disse: não, você não entendeu nada do que é servir a Deus, nada. Versículo 22 ele diz: Deus porventura tem prazer nas ofertas e nos sacrifícios, mais do que você obedeça a sua palavra? Será que Deus está interessado somente que você venha para um culto, que você dê dízimo, que você dê oferta, que você seja voluntário, que você sirva, que você toque, que você pregue, que você cante? Será que o interesse de Deus é só nessas coisas? Será que Deus está interessado nisso somente? Não. O Senhor tem mais prazer na sua obediência plena e total do que nas coisas que você faz e você dá. Saul vai dizer no verso de número 24: pequei, tá bem, pequei, transgredi o mandamento do Senhor, fiz o que não era para fazer. Mas Saul, o que ele quer é que Deus que o sirva continue o servindo. Então Samuel vira, dá as costas para ele e vai embora. Ele pega, segura Samuel, rasga-lhe o manto. E Samuel diz assim: assim como meu manto foi rasgado, o teu reino também. Deus achou um homem melhor do que você para servi-lo. Você perdeu de Deus agora. Olha que palavra dura. Mas chega no verso de número 30. Olha o que é que Samuel diz: ok, pequei, mas deixa eu te fazer uma coisa, honra-me agora, diante do povo, diante dos anciãos. Eu preciso aparecer, porque para mim, servir a Deus é status, é título, é aparência. Às vezes eu fico pensando, se algumas pessoas serviriam a Deus, se elas perdessem tudo. Mas para alguns servir a Deus, ele precisa ser ovacionado diante do povo, ele precisa ser honrado, ele precisa aparecer, ele precisa ter. Deus tem que dar a ele, porque se Deus não dar a ele, de que me adianta servir? Servir a um Deus que não me dá. E o texto diz que Saul, para não criar problema, Samuel, para não criar problema, vai lá, faz o sacrifício e vai embora. E nunca mais Saul viu a cara de Samuel. No capítulo 16, Deus leva Samuel à casa de um homem chamado Jessé. E lá ele vai consagrar um jovem de 12 a 14 anos de idade, mais ou menos, como rei no lugar de Saul. O nome desse rapaz, Davi. Deus unge Davi através de Samuel na casa de Jessé. Mais ou menos alguns meses depois, ou um ano, 2 depois, Davi entra no cenário de todo Israel quando mata um gigante chamado Golias. E todo mundo sabe agora quem é esse rapaz. Um guerreiro. Aos 18 anos, se casa com a filha do rei e torna-se genro de Saul. Mas ele vence demais as batalhas, o povo está muito aplaudindo ele. Saul, com raiva, quer matá-lo. E ele foge.
Passa 11 anos fugindo de Saul. Com 30 anos ele se torna rei de uma parte de Israel. Com 37, Saul morre e ele se torna rei de todo Israel. Reinou por 40 anos. E Davi é o homem conhecido porque ele uniu Israel. Ele tornou a nação de Israel a nação mais poderosa de sua época. Rica, próspera, poderosa. Davi fez a nação voltar para Deus. Ele foi atrás da arca que havia se perdido e trouxe ela de volta. Construiu um tabernáculo chamado Tabernáculo de Davi, que foi estabelecido em Gilgal. Restabeleceu o culto, trouxe de volta os sacerdotes, introduziu a música, porque foi Davi que introduziu a música dentro do culto de adoração. Estabeleceu um culto obediente à palavra, compôs hinos. Mais da metade dos salmos são de Davi, ou quase a metade. Fez um projeto do templo do Senhor, levantou recursos, transformou cada ancião e cada príncipe em um homem rico e próspero. A nação tornou-se respeitada pelos vizinhos, e a Bíblia o chama de profeta. E ele fez o seu filho seu sucessor. Davi é o único homem no Antigo Testamento, o único homem em todo o Antigo Testamento que diz que ama a Deus. Dos 39 livros do Antigo Testamento, nenhum deles está escrito que ama a Deus, exceto o Salmo de número 18, versículo 1. Davi escreve uma canção e diz: eu te amo, Senhor, porque tu és a minha força. O único homem no Antigo Testamento que declara que ama o Deus que ele serve. Davi entendia que o que importava para Deus era relacionamento, era intimidade. Davi tinha tanta intimidade com Deus que nenhum outro homem, exceto Moisés, falava com Deus cara a cara. Davi falava com Deus cara a cara. A Bíblia diz que uma certa noite, quando Davi planeja todo o templo, ele faz o templo, planeja, faz a maquete, chama os príncipes, apresenta o projeto. Quando chega a noite, Deus chama Davi num canto e diz para Davi: ô rapaz, deixa eu te falar uma coisa. O que é? Ô Senhor, você acha que eu sou um Deus que habito em templo feito por mãos humanas? O que é que você está pensando? Você está pensando que eu habito em paredes? Deixa eu te contar uma coisa, Davi. Nem os céus dos céus pode conter a minha glória. Eu sou Deus. Você está pensando que paredes me tem ali dentro? Davi começou a ficar pequenininho. Aí Deus olhou para eles: mas vou te dizer uma coisa, gostei dessa ideia. Olha, amei o que você fez. Você está me honrando, e eu adoro quem me honra. Por causa disso eu vou te dizer uma coisa, Davi. Isso é Deus falando com Davi. Deus diz assim: nunca mais ninguém se sentará no trono do meu povo que não venha da sua linhagem. O seu trono será eterno. Por que Deus disse que o trono de um homem mortal seria eterno? Porque o Filho de Deus vem da genealogia de Davi, e ele é quem está sentado no trono, e ele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso que Davi falou: Deus é muito para mim. Eu que vim de uma comunidade, eu que sou filho de Jessé, eu que não sou ninguém. E Deus disse: mas o teu coração me agrada. A intimidade com você conseguiu entender o que eu queria lá no Éden: relacionamento. Você entendeu? E isso me agrada. Deus fica feliz com Davi.
Só que chega 2 Samuel, capítulo de número 11, e o homem, segundo o coração de Deus, um dia está em casa, mexendo no celular. Claro que sim. E ele dá uma olhadinha, e ele vê uma mulher que, se fosse nos dias de hoje, a gente diria toda siliconada. Ele dá uma olhadinha e ele vê Betseba se banhando, e ele a deseja. E ele traz ela para dentro da casa, a seduz, se relaciona com ela, ela é engravida dele, e manda avisar para ele que está grávida. Só que tinha um problema, ela era casada. E o rei, casada com um dos soldados do rei, Urias. E o rei agora fica planejando como resolver o problema. E não tem como resolver, então ele manda matar o marido da mulher. Comete assassinato. Um adúltero mentiroso que trapaceia a morte de um homem e assassina e fica mentindo para esconder o pecado. O filho nasce. No reino está tudo em paz. Na visão dos homens está tudo legal. Israel continua vencendo, enriquecendo, a família cantando parabéns porque o menino nasceu, o rei recebendo presentes do seu enxoval. As pessoas enganam os homens, mas o Senhor não. Alguém chega na porta de Davi e diz para o rei: tem um profeta aí querendo falar contigo, Natan. O rei disse: manda ele entrar. Natan entra. Meu rei. Acho que Natan era da Bahia. Meu rei. Eu tenho uma história para te contar. Conta, profeta. Tinha um homem muito rico que recebeu um convidado na casa dele. Ele queria fazer um guisado de ovelha, e ele tinha muitas ovelhas, mas ao invés dele fazer com a dele, tinha um vizinho que só tinha uma, pobre, uma ovelhinha. Ele mandou pegar a ovelha do vizinho, matar e fazer o cozido, o guisado de ovelha para o seu visitante. A Bíblia diz que o rei ficou furioso, porque todo mundo que é religioso é assim: pecado é só para os outros. Não serve para ele. Mata este miserável. Morte para ele. Ainda tem mais: quero que indenizem 4 vezes. Irmãos, como eu gosto de 2 Samuel 12:7. Depois que o rei dá aquele show, o profeta só olha para ele e diz: tu és este homem. Como eu gosto do espelho de Natan. Tu és este homem. Diz o Senhor: eu te dei tudo, te dei o reino, tirei das mãos de Saul, coloquei nas tuas, te dei riqueza, te dei um nome, te dei mulheres. Tu poderia ter qualquer outra, mas tu fosse buscar uma mulher casada, e fizeste tudo isso em oculto, em secreto, para os homens não verem, mas eu vi.
Verso de número 9 do capítulo 12. Desprezastes a palavra do Senhor. Desprezastes a palavra. Porque não se serve a Deus meia boca. Não se serve a Deus do jeito que eu acho que tenho que servir. Não se serve a Deus do jeito que eu imagino que deve ser. Não se serve a Deus em parte. Não se serve a Deus por interesse. Não se serve a Deus pelas coisas que eu quero que Deus me faça. Não sou eu que digo as regras. Não sou eu que dito. Não sou eu que declaro e Deus é obrigado a fazer. Não tem esse papo de eu falei o que está escrito e Deus está amarrado e tem que fazer o que está escrito. Tu és este homem. Ninguém se esconde de Deus e nem brinca com Ele. Versículo de número 13. Davi, ao ouvir aquilo, ele diz: então disse Davi a Natã: pequei contra o meu Senhor. E eu acho lindo porque Saul diz pequei, mas é uma outra palavra no hebraico. A palavra que Davi usa no hebraico para falar pequei é chatá, que significa sou culpado, perdi o rumo, fiz o que não era para fazer, devo sofrer penalidade, eu errei o caminho, por causa disso mereço ser punido. E chatá é o que muita gente diz que Davi não fez questão do trono, porque chatá é uma palavra que é utilizada para quando se perde o trono. Chatá, perdi o direito. Davi disse: não mereço mais estar aqui, perdi o direito. Deus não precisa ser bom comigo porque eu perdi o direito. Porque contra Ele, tão somente contra Ele eu pequei. Eu não fiz contra os homens, contra Ele. O pecado tem consequências? Tem consequências do pecado. Quando Absalão, o filho de Davi, toma-lhe o trono, um dos conselheiros de Absalão era o pai de Betseba, que aconselhou Absalão matar a Davi. Porque Davi destruiu não somente Urias, mas destruiu a família de Urias. Existem consequências para o pecado. O pecado tem consequências. E Davi diz: eu perdi. Pequei contra o Senhor. Chatá, pequei. Só que no mesmo verso 13, Deus enxerga o pedido de perdão de Davi. E olha o que está escrito no verso de número 13. Disse Davi a Natã, na mesma hora, quando ele diz: eu errei, eu pequei, pedi perdão, fiz errado. O Senhor te perdoou. Um Deus que perdoa imediatamente um coração arrependido, uma confissão verdadeira, uma aceitação de que pisei na bola. Te perdoou. O Senhor te perdoou. A consequência para o ato de Davi era a morte. Mas olha o que diz o profeta: não morrerás. Deus te mudou a sentença, a tua chance. Deus te perdoou. O perdão foi instantâneo. Um Deus que perdoa, um Deus da segunda chance. Ele não precisa que você suba o monte, acenda a vela, compre o perdão, faça qualquer coisa. A única coisa que Ele quer é um coração arrependido, um coração contrito,
o Senhor não despreza. Davi sabia disso. Por isso que Davi escreve o texto que nós lemos, e agora a gente vai ler o Salmo 51. Exatamente nesta relação dele e do profeta Natã. Depois que Natã vai embora, Davi pega a sua harpa e compõe uma canção. E a canção que ele compõe com o coração apertado é o Salmo 51. Ele diz assim: reconheço o meu pecado, no verso de número 3. Reconheço. Eu sei que eu fiz coisas que não era para fazer. Ah, como eu fiz. Pequei contra ti, Senhor, somente contra ti. Eu fiz o que era errado. Quando um homem trai a esposa, ela é a consequência do seu coração que já está longe de Deus. Não é o pecado contra ela que te afasta de Deus, porque já estás afastado, pecas contra ela. Quando nós mentimos e entramos na prática constante da mentira, não é a mentira que nos afasta de Deus, porque já estamos afastados. Mentimos sem temor e sem pudor. Primeiro nos afastamos e perdemos a comunhão. O pecado é consequência disso. Davi sabia que o que ele estava perdendo não era o trono. O que ele havia perdido não era a coroa, o que ele havia perdido era o Senhor. Quando ele vai vencer Golias, que ele vai à tenda de Saul, ele diz assim, Saul disse: mas você consegue entrar? Ele disse assim: eu sou valente, eu sou uma criança, mas sou valente, porque eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e veio um leão, e eu venci, veio um urso, e eu venci, porque o Senhor estava comigo, e me livrou do leão e do urso. Davi sabia o que era comunhão, sabia o que era intimidade, sabia o que era relacionamento. Por isso que Davi é o único rei da Bíblia que nunca perdeu uma guerra, nunca. Ele só é comparado ao próprio Senhor dos Exércitos. Ele nunca perdeu, não existe assim, Davi perdeu aquela batalha, não existe. Davi venceu todos os inimigos de Israel. Sabe por quê? Porque todas as vezes que ele ia para a guerra, a Bíblia diz que ele consultava o Senhor, e consultava Davi ao Senhor, e dizia: Senhor, Deus que eu me relaciono, é para eu ir para esta guerra? E Deus dizia: vai que eu vou te dar vitória. Uma certa vez Deus disse para ele: você não vai agora. Ele disse: Senhor, os homens estão prontos, todos com armas na mão, é para eu ir para a guerra? Deus disse: não, fica aí, porque eu, o Senhor, vou vencer sem precisar que você vença. E Deus disse: como é que é isso? Vai ver, fica aí esperando, vai para trás, vai lá para trás. Olha, tem uma floresta, você vai lá para trás da floresta. E eles foram para trás da floresta. Eu disse: vê aí o que é que eu vou fazer. E a Bíblia diz que o Senhor veio como uma nuvem, como um vento por cima das árvores. As árvores começaram a tremer, o povo começou a ficar com medo, começaram a brigar. Os inimigos mataram um a um entre eles mesmos. E Deus dizendo: está vendo, Davi? Senhor, se agora é o seguinte, vai te sobrar uns aí que vão tentar fugir, aí tu pega e tu mata. E diz a Bíblia: e Davi eliminou todos em uma guerra que ele não guerreou, porque Deus tinha intimidade com Davi. Davi morava num lugar chamado Ziclag, e ele leva os soldados todos para uma guerra. Quando chega lá não tem guerra, ele volta. Quando ele está voltando, ele descobre
que os amalequitas levaram suas esposas, seus filhos, seus bens e destruíram a sua casa. Os próprios amigos de Davi querem matar Davi, e ele começa a chorar. O que era para ele fazer? Simples, só ir atrás, não é? Não é? Vou atrás da minha mulher. Mas olha o que Davi faz. Senhor, o Senhor está sentindo a dor no meu coração todo. É para eu ir atrás? Ele chega a perguntar a Deus o óbvio. E Deus diz, vai atrás, vai lá buscar a tua mulher. É para ir? É. Então se o Senhor está mandando, eu vou. Por isso que ele diz em um dos salmos: o Senhor dos exércitos venceu todas as minhas batalhas. Davi tinha intimidade com Deus. No quarto Deus falava com ele. Ou você acha que esses salmos, o Espírito de Deus não estava lá? Nesses salmos que ele profetiza sobre a vinda do Messias, o Espírito de Deus não estava lá. Davi chegou a ver o Senhor entrando nos céus. Deus mostrou a Davi o Senhor entrando nos céus, e ele compõe: quem é este? Abre, ó portas eternas, os portais, para que entre o Rei da Glória. Deus está mostrando para Davi, e ele pergunta: quem é este Rei da Glória? E o próprio Espírito que está em Davi responde: o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha, Ele é o Rei da Glória. Esse era Davi. Só que agora ele pecou. E Deus não está ali. E ele diz no verso 7: purifica-me, me torna limpo, porque eu estou sujo. Lava-me, e eu serei mais alvo do que a neve. Perdoa-me para que eu seja perdoado. Davi está com tanta vergonha de Deus, que ele diz no verso 9: esconde o teu rosto dos meus pecados. Esconde. Teve dias que eu estava na tua presença, que eu chorei, dias lá no SVP, que eu me prostrei, mas eu pequei. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga a minha iniquidade. Cria em mim um coração puro, um coração reto. Me dá uma segunda chance. Renova dentro de mim um espírito que não peque, inabalável. Verso 11: não retires de mim a tua presença. Tudo que eu quero é a tua presença. O Senhor não sabe como é importante a tua presença. O Senhor não sabe como a tua presença é importante. Não me lances fora da tua comunhão. Não retires de mim o teu espírito. Eu não consigo mais andar seco, vazio, triste. Não retires de mim o teu Santo Espírito, porque só Ele me alegra. Versículo de número 15: abre os meus lábios para que eu volte a te louvar. Eu quero cantar novamente. Eu preciso do Senhor. Enquanto Saul disse: Samuel, eu preciso que me honres, Davi diz: eu preciso do Senhor. Porque o que me move não é coisas, o que me move não é pessoas me bajulando. O que me move é a tua presença. É a tua presença. É isso que me move. O que me move não são os elogios, não é os presentes, não é os convites, não são os tronos, não são os amigos. O que me move é a tua presença. Todos nós aqui
Não somos imunes de pecar. Mas se somos movidos pelo amor, a gente quando cai, a gente fala, pisei na bola. Me ajudes. Me ajudes a entrar de volta na linha. Me ajudes de volta a permanecer na tua presença. Me ajudes. Porque enquanto Saul queria coisas, Davi queria a presença. Enquanto o pecado destruiu Saul, o pecado destruiu Saul, o pecado tentou destruir Davi, mas Davi sabia que para ele o mais importante era a sua presença. Há uma canção que diz: muitos conhecem o Senhor só de nome, outros te conhecem só de ouvir falar. Davi não. Davi sabia que o Senhor é Pai, pão da vida. Jeová Rafa, o Deus que cura, a luz no fim do túnel. Ele é a nossa força quando a nossa acaba. E Deus sabia que a única coisa que Davi precisava fazer era só chamar. Sem formalidade, sem religiosidade. Um Deus que está pronto para a segunda chance. Um Deus que ama aquele que se move por amor. Aquele que se move com Deus pela intimidade, pela presença. Quem não conhece essa presença, irmãos, serve a Deus por interesse. Pelo que Deus pode fazer no casamento, pelo que Deus pode fazer no trabalho, pelo que Deus pode fazer na empresa, pelo que Deus pode fazer no emprego, pelo que Deus pode fazer, pelo que Deus pode fazer. Quando eu não fizer, Davi disse: não tenho direito a mais nada. Não tenho direito a ser chamado mais de rei, não tenho direito a ser chamado mais de nada. Eu pequei contra o Senhor, então somente contra o Senhor eu pequei, mais ninguém. Mas eu tenho um pedido só para te fazer. Salmo 51. Um pedido. Quantos pedidos? Não retires de mim a tua presença. Não retires o motivo de eu estar aqui. O que eu quero é intimidade, relacionamento. Eu preciso do Senhor. Essa é a oração que Deus quer ouvir de você. Essa é a oração que Deus quer ouvir de mim. Essa é a oração que Deus quer ouvir de cada um de nós. Não somos perfeitos, Bruno, mas não queremos perder a tua presença. Não somos santos, não somos intocáveis. Nós tropeçamos, deprimimos, erramos, falamos o que não é para falar, dizemos o que não é para dizer, vamos aonde não é para ir. E Deus só está esperando você dizer: me perdoe. Me perdoe. E Deus está dizendo: eu estou pronto aqui para te perdoar. É só clamar que eu respondo. Fique de pé. É só clamar que eu respondo.